Ai, eu tô puta com essa luz que não me deixa gravar. Oi, seus bandos de virgem, casto, puro, que não pensa hora nenhuma em safadeza. Isso mesmo, tô falando de você, embora não pareça. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui nesse canal, que não é nem um vlog, nem uma daquelas séries que vocês estão acostumados comigo a fazer. Achei que não tava gravando o áudio, por isso que eu olhei pra lá. O que a gente vai fazer hoje é uma coisa diferente. Já falei? Já falei. Alguns youtubers brasileiros reviveram uma tag que se chama 50 coisas sobre mim. É uma coisa meio egocêntrica? É bastante egocêntrica na verdade. Mas daí eu pensei, pô, eu nunca fiz essas coisas que os youtubers costumam fazer para as pessoas que estão aí conhecerem mais sobre as pessoas que estão aqui. Então, pô, vou tentar a sorte de fazer essa. Se vocês não gostarem, podem fechar a janelinha aí e ir embora. Tem um X ali, ó, do lado esquerdo, em cima. É só você fechar e vazar se você não estiver gostando. Então vamos lá, vamos começar isso. A primeira coisa é, eu nasci em Araxá, Minas Gerais, que é uma cidade muito pequena, que tem uns 90 mil habitantes. É a mesma cidade da Mariana Rios. Muita gente acha que eu nasci, sei lá, em Goiás, ou que eu nasci em Uberlândia, porque eu morei lá há algum tempo. Mas não, eu nasci em Araxá, eu vivi lá até 2009, toda a minha família é de lá. E foi só em 2009 que eu saí para conquistar o mundo. Ao contrário do que muita gente pensa, o meu nome não é City Girl, é Tatiane Cristina Ferreira. Mas como vocês são íntimos, vocês podem me chamar de Tati. Na verdade, íntimo mais ou menos, né? Vamos tomar cuidado com essa intimidade aí, porque não é assim também não. Pra quem tem curiosidade de saber a minha idade, eu nasci em 1987. Eu sei que com essa cara parece que eu nasci antes que isso, mas é o que a minha mãe fala, o que tá na minha certidão, então acho melhor a gente acreditar nisso. Eu tenho 181 centímetros de altura, eu só falei isso pra vocês entenderem o quanto eu sou gigante. Faltando 2 semestres pra eu terminar a faculdade de psicologia, eu resolvi abandonar ela, parar, desistir e começar a investir mais no blog e nos vídeos. Porque durante muito tempo eu fiquei fazendo a faculdade e o blog e eu não fazia nenhuma das duas coisas direito. Então eu falei, pô, tem que escolher alguma coisa. E aí eu escolhi vocês. Eu durmo pelada todos os dias, inclusive na época de frio. Eu molho o pé antes de dormir pra poder deitar. Tipo, na verdade eu molho o pé pra poder deitar. Se eu for deitar depois do almoço, se eu for deitar em qualquer lugar, sofá, cama, e eu tiver a intenção de dormir, eu preciso estar com o pé frio. E pro meu pé ficar frio, o que eu faço? Vou e molho ele. Nem sempre eu lavo o pé. A maioria das vezes eu só molho, ele fica frio, eu seco e deito. E continuando a loucura sobre o pé, eu só consigo cagar se eu estiver descalço. Eu fui casada durante 5 anos, não sou mais já há algum tempo. Eu já beijei uma mulher, só pra ter certeza se eu gostava era de penca mesmo, e eu acabei tendo certeza que eu gosto é de penca mesmo, não tem como, o meu negócio é peru. Eu tenho uma péssima memória, eu tenho 12 tios diretos, e quando eu digo isso, eu quero dizer que 12 pessoas são irmãs ou irmãos do meu pai e da minha mãe, e eu tenho 18 primos que são todos mais novos. Eu sou a mais velha da família de netos e filho e tudo mais. Era pro meu nome ser Mariana Cândida. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na farmácia dos meus tios. Eu trabalhei como faxineira no Canadá durante algum tempo. Durante a faculdade eu tive síndrome do pânico e eu passei uma semana inteira sem sair do meu quarto. Na verdade eu saía pra ir fazer xixi, mas nem tomar banho eu tomava, tinha uns dias. Creepy! Eu cozinho bem, eu acho. Eu fico muito irritada com multidão. Não importa se eles estão encostando em mim ou não, mas se tiver uma galera no lugar, se tiver muita gente num lugar, me irrita muito, eu fico puta. A grande maioria dos meus amigos são homens. Eu gosto de moda de viola. Nessas longas estradas da vida, vou correndo e não posso parar. E como deu pra perceber, eu sou uma péssima cantora. Meus pais são separados há mais de 15 anos. Eu morei 1/3 desse tempo com a minha mãe, 1/3 desse tempo com meu pai e 1/3 desse tempo por conta própria. Eu fico muito sem graça quando alguém me reconhece na rua. O primeiro livro que eu li que me fez me apaixonar pela leitura e gostar de ler o resto da vida se chama Droga do Amor. Eu tinha uns 14, 13 anos quando eu li ele. E o último livro que eu li foi um livro que eu mesma escrevi que vai ser lançado no primeiro semestre de 2015 agora. Depois da 8ª série eu entrei num curso de eletrônica no Cefet e eu tive que sair desse curso de eletrônica no Cefet depois de 1 ano e meio estudando lá porque eu descobri que eles estavam prestes a me expulsar. Então eu dei o fora antes que eles me expulsassem e minha mãe descobrisse que eu matava a aula, que eu fazia muita bagunça dentro da sala de aula, que eu conversava e que eu já tinha várias ocorrências. E foi lá mesmo no Cefet que eu bombei o primeiro ano do 2º grau. Eu odeio estudar, sempre odiei. Vou continuar odiando o resto da minha vida. Eu tenho crise de enxaqueca recorrente a ponto de eu ter que ir parar no hospital para tomar remédio na veia, porque minha cabeça não para de doer, não para.
Tipo, muitas vezes ao ano. A minha memória é uma bosta. Eu já regravei o mesmo vídeo 6 vezes. Desde que eu era criança, eu sonhava em ter um Fusion. O Fusion nem era inventado e eu já sonhava em ter um. E aí, quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um Fusion. Comprei um Fusion pra ser mais chique. Foi usado? Foi. Mas eu comprei. Era meu. Então, realizei meu sonho. Posso morrer agora. Eu vou ao motel sozinha. Eu toparia ser barriga emprestada pra um casal, seja ele gay ou não. Todo santo dia eu faço uma listinha. Se eu tiver que ir no supermercado comprar pão e leite, eu faço uma lista escrito pão e leite. Eu me voluntariei pra ser modelo nu pra um curso de artes, para as pessoas poderem desenhar. Eu peladinha lá. Mas aí no dia que me chamaram pra ir pra parada, eu tive uma viagem, uma palestra e eu não consegui ir. Mas eu ainda vou um dia. Eu acho que eu vou morrer antes dos 40 anos e não 40 itens. Eu choro com qualquer coisa, eu sou muito emotiva. Eu choro com comercial, com casamento, com aniversário, com coisa triste, com coisa feliz, com coisa que me deixa orgulhosa, com coisa que me deixa desapontada. Manteiga derretida, como meu pai diz. Parte dos meus primos menores costumam passar as férias da escola lá em casa, o que é muito divertido. Desculpa. Eu sei andar a cavalo, tirar leite e fazer queijo. E eu também sei bordar. Eu sou muito pra casar, você não tá entendendo. Eu tenho uma afilhada de 17 anos e uma outra de 15. Sim, eu fui madrinha muito nova. Eu gosto de comer uma comida que o povo acha muito estranho, mas que quando meu pai faz fica delicioso, que é ovo frito com açúcar e farinha de milho. A pior gafe que eu já dei na vida foi com o Sérgio Malandro, velho. Um cara que eu admiro pra caralho, todo mundo deve admirar, e eu dei uma gafe do caralho com o cara. O dia que eu conheci ele, ele tava com um outro cara que eu sabia que eu conhecia de algum lugar, mas não lembrava da onde. Já falei que minha memória é horrível? E de repente eu lembrei, pô, é do reality show dele que eu conheci ele. Ele deve ser pai do Serginho Malandro. E aí eu comecei a conversar com esse cara e do nada eu virei e falei assim, ah, você é pai do Serginho, né? Ai, cara, que vergonha, velho. O cara era amigo do Sérgio Malandro e eu chamei ele de pai do Sérgio Malandro. Todo mundo me zoou. O cara falou, pô, Serginho, escuta isso aqui, a menina tá achando que eu sou seu pai. Puta merda. Nunca mais eu olho na cara dele, nem na televisão eu evito olhar na cara do Sérgio Malandro agora. Meu namorado mandou eu falar que eu fico muito maluca na TPM, que eu tenho muita crise de TPM, mas eu acho que é mentira. Inclusive eu tô de TPM agora, eu não acho que eu tenho TPM não. E eu acho um absurdo você falar esse tipo de coisa pra mim. E pra finalizar, um desses itens é mentira. E quem conseguir descobrir qual desses itens é mentira, eu quero dizer, a primeira pessoa que conseguir descobrir qual desses itens é mentira e deixar comentário aqui no YouTube, vai ganhar uma caneca Docidez. Agora eu quero ver, hein? Ah, duvido que vocês vão adivinhar qual que é mentira.